Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Você pode assentar. Aleluia. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Foi o texto que senti no meu coração de trazer nesta manhã a amada igreja. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 9. Faremos a leitura dos versículos 9 e 10. Essa palavra é digna de crédito e de toda aceitação, pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Amém? Especialmente dos que creem. Então, pastor, existe uma graça especial para aqueles que estão em Cristo? Sim. Sim. O Senhor nos tem abençoado, Ele continuará nos abençoando. A graça de Deus é tremenda e maravilhosa, está presente em todos os momentos, nos assistindo. E podemos em todo o tempo, mesmo diante das mais difíceis situações, das mais terríveis adversidades, podemos continuar marchando, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas somos seres humanos, temos sentimentos, e é claro que como seres humanos, que temos sentimentos, há momentos que nos entristecemos. Entretanto, a palavra de Deus nos diz que diante de um coração tremendo, um coração temente a Deus, até a tristeza salta de alegria. Essa música que cantamos, sem dúvida alguma, ela foi escrita sob inspiração divina. Ela nos fala de uma realidade que vivemos. Meus amados irmãos, não temos nenhuma dúvida com relação ao poder de Deus, ao seu agir em nossa vida. Eu não vou perguntar se vocês já perceberam, porque não seria correto, mas sempre estou fazendo perguntas para que você responda. Quantas perguntas eu tenho repetido e tenho um propósito nisso? Nós precisamos ter a palavra gravada na nossa mente e no nosso coração. As batalhas que enfrentamos são batalhas espirituais. E as batalhas espirituais, nós só podemos lutar essas batalhas com armas espirituais. Arma convencional não tem poder nenhum no reino espiritual. E é preciso que estejamos, irmãos, a cada momento, diante do Senhor, determinados a ouvir a sua voz e a fazer a sua vontade. E a primeira pergunta que faço, que você, como sempre, vai responder aí na sua mente, no seu coração. Seja sincero com você mesmo. Quem é Jesus para você? Pergunta aí, eu estou perguntando aqui também. Quem é Jesus para mim? Não uma resposta bem trabalhada, mas uma resposta real. Alguns podem chegar e perguntar, pastor, dizer, essa pergunta está fora de contexto, porque se estamos aqui, nós temos a Jesus como Senhor e Salvador. Mas sinceramente, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Será que você tem se deixado influenciar por Ele, até o ponto de permitir que a sua vida seja realmente transformada? Será que temos não somente permitido, mas
Será que temos aceitado tudo aquilo que o Espírito Santo tem para fazer em nossa vida? Todas as mudanças. Quantas vezes mudanças de coisas que já estamos praticando há tanto tempo. E sempre pensávamos que aquilo não tinha nenhum problema, não estava nada fora. Mas o Espírito de Deus está dizendo para você e para mim está fora sim. Tem que sair. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que verdadeiramente estão em Cristo Jesus, passaram pela experiência do novo nascimento. O que mais importa é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, Jesus tem que ser tudo de mais importante em nossa vida. Mais importante do que tudo. Porque se verdadeiramente não estivermos diante dele, determinados a ouvi-lo, a seguir as suas orientações, seguir os seus princípios, de nada adiantará dizer, eu sou de Jesus. Ele é mais importante na minha vida. E isso tem que começar no mais profundo do nosso ser. Ele é real, Ele é vivo, Ele é verdadeiro. A graça de Deus é tremenda, disse a graça de Deus é especial, uma graça especial para aqueles que estão em Cristo. Mas essa graça não impede que as lutas venham. Não impede que a tristeza chegue. Ela não vai permanecer, mas ela chega e ela sai, mas não vai permanecer. A graça de Deus não impede, mas a graça de Deus nos assiste. Isso é o mais importante. Isso é o mais tremendo. Quando a gente toma posse da palavra, quando a gente toma posse da verdade bíblica, quando a gente permite que essa verdade bíblica seja real na nossa vida. Irmãos, Jesus teve uma vida muito simples. Jesus estava sempre disposto a parar e ouvir aqueles que clamavam por Ele. A história do cego, né? Que estava lá na beira do caminho. Na realidade eram 3. Mas se não me engano, Lucas fala somente de um. E ali Bartimeu gritava de uma forma tão grande. E as pessoas chegavam e diziam, olha, você precisa falar mais baixo. Você está atrapalhando. Atrapalhando o quê? Quantas pessoas têm dito que a busca da santificação na sua vida está atrapalhando o seu viver? Não escute. A busca da santificação ela tem que ser contínua, ela tem que ser crescente, tem que ser uma realidade. Não somente em alguns momentos, mas em todos os momentos da nossa vida. Jesus ouviu a voz de Bartimeu e parou. Era a última vez que ele estava passando por aquele lugar. Ele estava se dirigindo a Jerusalém. E lá ele entregaria a sua própria vida em favor da vida de toda a humanidade. Mas somente aquele que nele crê recebe tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor preparou ali no Calvário. E quando ele ressuscitou, o terceiro dia, os irmãos sabem, ele ressuscitou com as chaves da morte e do inferno. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Melhor, quando ele entregou a sua vida, nós morremos com ele. E quando ele ressuscitou, nós ressurgimos com ele para uma nova vida, aleluia. Então a morte de Jesus Cristo, não podemos esquecer que ela foi substitutiva e sacrificial. Ele nos substituiu. O sacrifício que ele fez, não foi por ele que ele não precisava, mas foi por mim e por você, por toda a humanidade, aleluia. Então Jesus tem que ser a nossa viva esperança. Jesus Cristo, o homem, enfrentou o pecado e venceu. Enfrentou o inferno e venceu. Enfrentou a morte e venceu. E lá no Evangelho de João, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, um texto que você conhece muito bem, ele diz assim: eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves
da morte e do inferno. Aleluia! Aplauda ao Senhor. É o Senhor Jesus, Deus o Filho, quem dá a vida, fôlego, existência e salvação a todos os que nele creem. Então, se você crê no Senhor Jesus Cristo, não tenha dúvida, viverá eternamente em sua presença. Irmãos, quem está em Cristo é fechando os olhos aqui e abrindo face a face com o Senhor. Então jamais nos esqueçamos de que a justiça de Deus não é alcançada pelo esforço humano. Aí vem o texto de Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Isso significa que a salvação está disponível para todos. E as palavras do apóstolo João, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, parecem ser palavras muito fortes, realmente são, mas são palavras que refletem o amor de Deus. E como é que você pode dizer o amor de Deus num texto desse, pastor? Porque ele está nos alertando através do seu apóstolo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem porém mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aleluia. João está afirmando. Ele não está dizendo uma possibilidade. Quem recusa-se a crer no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você não tem que ficar chateado comigo, com a igreja, que é a palavra de Deus que está dizendo isso. Não é porque estamos em Cristo Jesus que iremos baixar a guarda, não agora que a gente não pode. Nós não podemos sentar com o inimigo da nossa vida, o maior inimigo, e negociar uma trégua com ele. Não. Não é possível. Então, irmão, sendo a morte de Cristo substitutiva e sacrificial, tudo o que era necessário fazer para a nossa salvação já foi feito. E cada pessoa foi incluída na morte de Cristo, que levou sobre si os pecados, as iniquidades de todos os seres humanos. Mas que para que isso tenha validade na minha vida, na sua vida, é preciso crer. E crer não é simplesmente dizer, eu acredito. Não, crer significa dizer, eu acredito, eu quero viver conforme os princípios estabelecidos por Deus para a minha vida. Então, a justiça de Deus, ela só é alcançada mediante Jesus. Pois Ele já veio, morreu, ressuscitou. Então, irmãos, nós temos pleno acesso a Ele, que é a nossa viva esperança. Que maravilha. Ele escuta o nosso clamor. Mas nem sempre a sua resposta é aquela que gostaríamos de ter. E tudo aquilo que nós temos que passar e que estamos passando e que passaremos, não passaremos sozinhos. A presença da graça de Deus, a presença do Espírito de Deus agindo em nossa vida, aquele que é o Consolador, que é aquele que consola, conforta, sustenta, reanima. Mas Ele não pode impedir, Ele não quer impedir que as lágrimas sejam derramadas. Ah, igreja amada do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, o Senhor eterno nos concede em Cristo Jesus, Ele nos concede em abundância da sua graça, da sua graça especial da salvação. Dele nós recebemos
poder, forças e capacidade para continuar na caminhada rumo à Nova Jerusalém Celestial. E a vida? A vida é dom de Deus. Irmãos, é muito bom viver. É muito bom estar aqui, olhando para os irmãos, encontrando vocês aqui, conversando, dando uma saudação, mesmo que às vezes seja aquela só de... Aleluia. Então, irmãos, diante do mundo, que a cada dia está mais conturbado, o Senhor Jesus nos diz, Evangelho de João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Ele diz assim, creia em mim. E nós cremos. As pessoas do mundo vivem de acordo com o que podem ver e dependem do que é externo. Mas, amados irmãos, a nova criatura em Cristo Jesus vive pela fé e depende do que é interno, do que é eterno, perdão. Depende do que é eterno. Então, o Espírito de Deus nos ensina a palavra e nos guia para a verdade. Ele não nos arrasta. Nós dependemos da suficiência espiritual em Cristo. Então nós estamos do mundo, mas não somos do mundo, sabemos disso. Na história de Jairo, aquele homem que tinha uma importância tão grande naquele lugar, ele não tinha mais o que fazer. A sua filhinha estava em casa, prestes a falecer, prestes a morrer. E ele procura Jesus. E Jesus diz que, eu vou à sua casa, Jairo. Agora imagine uma multidão. Não dá para a multidão andar assim ligeiro, não, é devagar. E naquele momento, eu entendo que Jesus não parou somente uma vez, mas há o registro bíblico daquela mulher que vai e toca no Senhor Jesus, e ele para, e ele faz a pergunta, quem me tocou? Os discípulos, usando a linguagem atualizada, pastor, Senhor, mestre, todo mundo está tocando no Senhor, todo mundo se... Não, mas foi um toque diferente. De mim saiu virtude. E aquela mulher se apresenta, e o Senhor declara que ela está curada. E aí chega um mensageiro e diz, Jairo, não incomodes mais o mestre. Jairo, tua menina já morreu, vamos para casa. Usando uma linguagem atualizada, deixa esse negócio para lá. Mas Jesus escutou. Interessante que Jesus não falou nada para o mensageiro. Ele não repreendeu o mensageiro, mas ele disse, Jairo, não temas, crê somente. Aí o Senhor está dizendo para você nessa manhã, fulana, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Irmãos, porque Jesus é vitorioso sobre a morte, Ele deu uma palavra de fé para Jairo. Ele dá uma palavra de fé nessa manhã para mim e para você. Para você que está em casa. O Senhor tem uma palavra de fé e esperança. Então não desanimaremos. Não desistiremos. Porque o nosso Redentor vive. A nossa viva esperança é eterna, não é passageira, não é terrena, é eterna. Sabe, irmãos, posso dizer para vocês que, diante de determinadas circunstâncias, situações,
eu tenho aprendido a não perguntar nada para o Senhor, mas aceitar. Muito embora em muitos lugares estão dizendo que é errado isso, você tem que contestar a Deus. Não, aceitar, porque nós vivemos por fé. Nós não vivemos por aquilo que estamos enxergando, por aquilo que estamos sentindo. Nós vivemos por fé no Deus eterno, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que nos conhece, no Deus que nos criou, no Deus que sonda o nosso coração. E quando fala em sondar coração, significa sentimentos, pensamentos, vontades, palavras. Então, a partir da decisão por Cristo, nós deixamos de agir como o mundo age e passamos a agir sob o ponto de vista de Cristo, observando os seus valores. E os valores de Cristo estão contidos nas Sagradas Escrituras. Agora, irmãos, o temor do Senhor tem que ser uma relação íntima, contínua e crescente com o Pai Eterno. Não podemos deixar que a chama do temor do Senhor seja apagada em nossa vida. Não, irmãos. A nossa esperança não está firmada no homem. A nossa esperança está firmada em Jesus Cristo, ou seja, em Deus, o Filho, a nossa viva esperança. Aleluia. Faremos a nossa parte, mas jamais deixaremos de ter a nossa esperança no Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, o Senhor está atento às nossas necessidades, a todas as nossas necessidades. Ele recebe todos os pedidos que fazemos a Ele. Ele recebe quando nos reunimos em ação de graças, e mesmo sozinhos, quando declaramos: Senhor, te dou graças pela vida. A presença dele é garantida, porque é uma determinação do próprio Deus. Aleluia. Ele é o provedor perfeito. E Ele sempre está de braços abertos para receber cada pessoa como filho, como filha. Para receber a sua reconciliação e voltar a abraçá-lo como filho, como filha. Depende somente de você. Depende somente de mim. Então nós temos que procurar viver uma vida conforme os seus princípios. Eu não posso subir aqui e pregar alguma coisa para você que eu faça diferente. Não tenho condição não. Eu tenho que pregar aquilo que vivo. E você sabe que você não é fácil, e eu sei que eu não sou fácil. Mas nós temos um Deus que levou tudo isso lá no Calvário. Era nesse ponto, um pouquinho antes que eu encerrava, mas é rapidinho, um minutinho só. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor fala muito de amor. Amor. Para amar uns aos outros. Sabe o que acontece? A gente precisa aproveitar mais o tempo que a gente tem aqui. Porque a gente não sabe quando a trombeta vai tocar. A gente não sabe quando o arrebatamento ocorrerá, ou quando o Senhor nos chamará. É preciso então que estejamos acordados, que estejamos mais próximos, irmãos. Oh, Jesus, mais perto, desfrutando um pouco mais da forma de agir, de alegria, de sorrir. Porque não existe nada melhor do que viver. Viver na presença do Senhor. Amém? Fiquemos todos de pé aqui, louvor.